Oi pessoal, boa tarde, Josefa Nunes com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Copel. Na nossa aula de hoje, para a turma do 7º ano do ensino fundamental, a gente vai concluir o capítulo 7, A Teia da Vida, do livro 2, Sais e Ciências, ok? Bom, na aula passada vocês estudaram o quê? É o início do fluxo de energia, a energia necessária para a realização das atividades vitais do nosso corpo. Vocês estudaram cadeias alimentares, teias alimentares e a transformação da energia. À medida que a energia, parte da energia que não é consumida, aquela energia que a gente não consome nos alimentos, ela não é perdida, ela é transformada no meio ambiente. E dando continuidade a esse processo de transformação, a gente vai estudar, terminar hoje com o tópico fluxo de energia nos ecossistemas, onde, além da energia que é consumida através dos alimentos que a gente consome, aquela matéria que compõe ou que constitui também aqueles alimentos, ela também é consumida. Vamos imaginar, por exemplo, que eu venha consumir uma maçã, um prato de comida. Além da energia que eu estou adquirindo, que está presente naqueles alimentos, a matéria também que compõe aqueles alimentos, ela também está sendo adquirida. Parte dela vai constituir a estrutura corporal do meu corpo, por isso que eu estou gordinha. E as partes que não são, digamos que necessárias, que não são absorvidas, que não são utilizadas, elas são excretadas nas fezes, ok? Ou seja, aquilo que não é aproveitado é liberado no ecossistema por meio das fezes, ou através de restos alimentares, ou através, digamos que, de cadáveres. Partes também são decompostas a partir dos decompositores, ok? Fazendo com que a matéria retorne para o ambiente. E, diante disso, um exemplo muito conhecido, que se brincar vocês já sabem detalhadamente, é o ciclo do carbono. Eu chamo a atenção de vocês agora para esse ciclo, onde o que acontece? O carbono ele está presente na atmosfera, na forma de gás carbônico. E esse carbono, a maioria dele é liberado pela nossa expiração, não é isso? Então, esse carbono ele é absorvido, ele é incorporado pelas plantas em moléculas orgânicas durante a fotossíntese. Na molécula da fotossíntese, a gente tem a presença do gás carbônico. Ok? Então, quando ele é absorvido, ou quando ele é incorporado lá nas plantinhas, através da fotossíntese, quando os animais comem essa vegetação contendo glicose, em seu sistema contendo glicose, no sistema digestório, ele vai absorver essa molécula, que vai ser utilizada para produzir energia e para compor a nossa biomassa, ok? Então, a plantinha absorveu da atmosfera, a plantinha fez o processo de fotossíntese, fez a moléculazinha de glicose, produzir a moléculazinha de glicose. A gente vai lá e se alimenta de partes daquele vegetal e a gente absorve essa glicose. No nosso sistema digestório, ela vai ser utilizada para produzir energia e para compor a nossa biomassa, ok? Depois, os animais liberam esse gás carbônico novamente através do processo de respiração, no processo de expiração, da respiração. Os descompositores, eles agem sobre os restos orgânicos, liberando também carbono por meio do gás metano, que é produzido durante o processo de decomposição. E, em 5, as indústrias também liberam gás carbônico resultante da queima de combustíveis fósseis, que é um processo que contribui para o efeito estufa. Então, assim como os animais que liberam através da expiração, os decompositores que liberam através da decomposição e as indústrias que liberam durante a queima de combustível, todo esse carbono ele vai ser liberado para o ambiente. Quem vai poder absorver novamente, incorporar esse carbono são as plantas. E assim como outros elementos químicos, o ciclo do carbono ele inclui um trajeto desse elemento, ou seja, do carbono, nos componentes abióticos, passando pelo interior dos organismos vivos e retornando para o ambiente. Então, vamos imaginar que a indústria e a decomposição liberam o gás carbônico, só que esse gás carbônico, que vem de fatores abióticos, como, por exemplo, as indústrias, como o processo de decomposição, eles são incorporados através de quê? De um ser biótico, de um ser vivo,
que as plantinhas vegetais, eles tendem a chegar até a gente novamente através do processo de alimentação, que a gente vai consumir a glicose que está presente naqueles alimentos. Então, é um ciclo que ele parte desde os seres abióticos até passando pelo interior dos organismos vivos, no nosso sistema digestório e nas plantas, no processo de fotossíntese. E a passagem desse carbono de um componente para outro envolve transformação de moléculas que contêm esse elemento. Vamos imaginar que lá na atmosfera ele está presente apenas como gás carbônico, só que na nossa alimentação e no nosso sistema digestório ele já está presente lá como uma composição da molécula de glicose. Vejam bem, então isso é um ciclo que essa energia ela passa a ser transformada e essa matéria também ela passa a ser transformada, ok? Dentro de outras pirâmides ecológicas, olha o que acontece. Vejam bem, são abordadas diversas formas de representar aspectos da alimentação ao longo dos níveis tróficos. As pirâmides de número, as pirâmides de biomassa, vocês já viram lá as pirâmides ecológicas, onde passa de consumidor, produtor e tudo mais. E é importante compreender essas pirâmides, por quê? Porque a dinâmica das relações alimentares nos ecossistemas estão representadas nela, principalmente na de biomassa, que deixa mais claro a questão do fluxo de energia, uma vez que os elementos que constituem os nutrientes presentes nos seres vivos de um nível trófico são incorporadas, ou seja, são absorvidas a partir dos elementos de outros níveis tróficos. Dentro dessas pirâmides, que tem como função representar fatores importantes na análise de ecossistema e na quantidade alimentar, a gente pode citar a pirâmide de números, que ela vai estar indicando a quantidade de indivíduos são necessários para alimentar uma outra quantidade de indivíduos em uma determinada quantidade de tempo. Como, por exemplo, a gente tem aqui 1 bilhão e 500 mil, são necessários 1 bilhão e 500 mil pés de capins, que são os produtores, para alimentar o quê? 200 mil gafanhotos, que são os consumidores primários, e é necessário 200 mil gafanhotos para alimentar o quê? 90 mil sapos, que são consumidores secundários, e são necessários 90 mil sapos para alimentar, durante certa quantidade de tempo ou de vida, uma cobra, que é tida como um consumidor terciário, ok? No segundo exemplo, a gente tem aí também, digamos que são necessárias 200 árvores para alimentar 150 mil lagartas, que vão alimentar 120 mil pássaros como consumidores secundários, e são necessários 120 mil pássaros para alimentar 2 águias durante ou uma quantidade de determinado tempo de vida ou durante o estágio de vida desses animaizinhos. Então, de acordo com a quantidade de matéria, a gente consegue perceber o quê? Que essas pirâmides elas podem ser invertidas. Vejam bem, olha, a quantidade de árvores é menor, é necessária uma quantidade menor de árvores para alimentar uma quantidade maior de lagartas. Mas por quê? Porque essas árvores elas tendem a apresentar uma quantidade de matéria e de energia muito maior em comparação àquela energia, àquela matéria que a lagarta vem a necessitar. E aí a gente já vê que é necessária uma quantidade maior de lagarta para alimentar uma quantidade menor de pássaros. Assim como também é necessária uma quantidade maior de pássaros para alimentar uma quantidade menor de águias, que são os consumidores terciários. Ok? Então aqui a gente tem as pirâmides de números, que representam a quantidade. Outro tipo são as pirâmides de biomassa. As pirâmides de biomassa, elas expressam a quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos organismos de um nível trófico, medido em massa por área. Vejam bem, nesse caso, essa massa ela é em peso seco, viu? A água não é considerada. No exemplo 1, a gente tem o quê? É necessário 200 toneladas de capim por metros quadrados para 2.000 quilogramas de boi por metros quadrados para 150 quilogramas de onças por metros quadrados. Já no exemplo 2, a gente tem uma pirâmide invertida. Por que uma pirâmide invertida? Nos casos aquáticos, os primeiros indivíduos a ocuparem o primeiro nível trófico são os fitoplânctons. E geralmente os fitoplânctons eles são
compostos por indivíduos que têm um certo período de vida muito curto. Então, ela vai estar sempre oscilando e muitas vezes ela vai estar em quantidade menor que o zooplâncton. Então, é necessário aí 4 gramas de fitoplâncton por metro quadrado, para 21 gramas de zooplâncton por metros quadrados, para 15 gramas de peixes por metros quadrados. E a gente vê que essa energia ela tende a ir oscilando, diminuindo. Vamos imaginar que os fitoplânctons, eles liberam aí 4 gramas de energia por metro quadrado para, digamos, para o fitoplâncton. Os fitoplânctons, 21 gramas de matéria orgânica ou de energia para os peixes, para 15 gramas de peixes e assim sucessivamente. Então, essas pirâmides que representam a matéria orgânica, elas podem ser também pirâmides invertidas ou elas podem ser pirâmides de topo, onde vai estar aí sempre do maior para o menor. E existe ainda os impactos em cadeias e teias alimentares. As relações alimentares dos ecossistemas podem sofrer diferentes alterações, muitas delas causadas até mesmo pelo ser humano, principalmente pelos seres humanos. Como, por exemplo, a gente pode citar o quê? A caça predatória, a destruição da vegetação natural e o descarte inadequado de lixo, que vem a alterar os ecossistemas. À medida que altera os ecossistemas, altera diretamente nessa cadeia de alimentação. Por exemplo, a gente pode citar um tipo de insetos que são consumidos somente por um único uma única espécie de sapo. E esse sapo vem a entrar em extinção. O que acontece com essa população, com essa espécie de insetos? Elas tendem a aumentar. Então, a gente tem o quê? Uma alteração em uma cadeia alimentar. Não é isso? E que essas alterações, elas podem levar a ter efeitos drásticos no meio ambiente, efeitos irreversíveis. Uma medida que uma espécie, vamos supor, vem entrar em extinção e que essa espécie ela se alimenta de outras espécies, vem a ter aí, digamos que, competição entre recursos. Essa população de insetos, como o exemplo já foi citado, elas podem vir a alterar diretamente em outra espécie ou numa espécie de vegetação. E, além disso, também a poluição dos ecossistemas. Com a poluição dos ecossistemas, os organismos produtores eles podem ser contaminados com substâncias tóxicas que são repassadas ao longo da cadeia alimentar. Diferentemente do que acontece com a energia, a concentração dessas substâncias elas aumentam a cada nível e o último nível consumidor da cadeia ele acaba sendo aquele mais prejudicado. E devido ao acúmulo do material ser nocivo para esse organismo, ele pode vir também a morrer, a entrar em óbito e a alterar totalmente uma cadeia. Então, esses são alguns exemplos de impactos em cadeias e teias alimentares que podem vir a mudar drasticamente, a alterar totalmente o ambiente e os ecossistemas. Ok? Por hoje é só, a gente conclui aqui rapidamente o capítulo 7. Já vou deixar atividades do livro 2 de vocês, do Sais Ciências, e vocês vão fazer a página 22, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36 e 37. E eu vou estar dando um prazo maior para vocês para a entrega dessa atividade. A entrega dessa atividade ela pode ser entregue até terça-feira da semana que vem, tá ok? Beijos e até a próxima. Tchau!